O que acontece quando o sol se recusa a se pôr? Quando a meia-noite parece fim de tarde e o relógio deixa de combinar com o céu? 3h20 da manhã. Uhul, sol da meia-noite. A gente vai passar o dia virado. Cada coisa que a gente faz pra gravar, né? No extremo norte do planeta, existe uma época do ano em que a escuridão simplesmente desaparece. O sol continua visível durante toda a madrugada, criando uma sensação tão estranha que muita gente diz perder completamente a noção do tempo. Vai deitar pra dormir, é meia-noite, tem sol. Agora me deu um monte de sono. É isso, galera, chegamos, só que acabou a bateria. Esse é o famoso fenômeno do sol da meia-noite, ou do dia polar. E hoje a gente vai testemunhar exatamente o início dessa temporada, o primeiro dia do ano em que a noite deixa de acontecer. Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia nada. Quer dizer, primeiro, não é dia, é noite, é 9h30 da noite. 9h30? E segundo, não é bom porque tá nublado, porque justamente na minha vez de ver o sol da meia-noite, essa porcaria tá nublada. Mas eu tenho fé que vai melhorar. A gente vai cruzar os dedos aqui, vai dar abrir, tudo certo. vai abrir. Vai. E a gente tá começando nosso dia agora. Não, a gente não acordou agora, a gente poderia. Mas agora é 9h30, deu uma dormidinha, né? Demos uma dormidinha de tarde, porque hoje a gente vai virar a noite, entendeu? Vai com vocês aí, vai, ó, fazer loucuras. Loucurada! Não, tô brincando. É que a gente tá em Tromsø, norte da Noruega, o lugar mais norte que a gente já foi na nossa vida. E aqui, a partir de ontem, o sol nasceu pela última vez e agora ele vai ficar sem se pôr e sem nascer durante 69 dias. Que espetacular, né? 69? Acho que é mais, não sei. Eu tô muito emocionado de estar nesse dia aqui, nesse lugar. Nossa, e mostrando pra vocês. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o carro e a gente vai fazer uma viagem de carro de madrugada, sob o sol, parando em lugares lindíssimos e vivendo essa doideira que é um dia de noite. Então, bora jantar, afinal é 9h30 da noite, e começar a nossa aventura. Eu queria falar inicialmente, mais uma vez, que eu tô indignada, porque aqui atrás tem montanhas estrondosas, gigantescas, cobertas de neve. Esse é um lugar, essa cidade é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida, mas não dá pra ver nada, porque tá completamente coberto de neblina. Eu tô assim, um ódio no meu coração nesse momento. A gente viu ontem quando a gente chegou no aeroporto, né? E o aeroporto Soltando tem uma... fogo pelas ventas. E o aeroporto tem uma vista absurda, Lindíssimo. né? Só o voo já foi incrível, né? Foi dos pousos mais bonitos que eu já vi na minha vida, dos voos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Esse lugar é surreal. A gente vindo do aeroporto pra cá, eu tava em choque e diz que pela meia-noite, 1h da manhã, vai abrir o tempo e aí a gente vai poder ver um solzão a madrugada inteira, enquanto a gente vai pra praias paradisíacas. Que a previsão esteja correta, né? É, a gente reza, né? Mas aí também... Eu acho que eles já devem ter descoberto na introdução. A gente vai passar no supermercado pra comprar uns lanchinhos. As coisas estão fechando, né? É, já tá fechando. Mas vamos ver, né? Se a gente consegue comprar umas coisinhas. Ainda dá tempo, ó, tem esses sanduíches prontos que a gente tem comprado bastante aqui, ó, tipo salada pronta e tal. Tem umas frutinhas, às vezes tem tipo romos, essas coisas, umas pastinhas também. Ó, aí os baguetes estão 53, 57, Ah, é. 52. É, os preços pra comer assim é bem mais ok, né? Sanduíche 46, aí tem umas saladas prontas por 60. Né? É só meio feio, né? Umas saladas prontas. É, às vezes tem uns tipo, coisa que tem um salad bar que eles chamam, que é tipo um bifezinho de salada. E... Nesse caso não tem. É muito doido isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês, não falei, eu acho. É, ó. Uma coisa mais típica daqui é salame de alce e de rena. Esse aqui é de rena. Né? Carne de rena. E aí eles têm... Aqui na Noruega existe só um grupo que pode... É carne de caça, né? E aí são os grupos étnicos daqui, né? Tipo, originários daqui, que têm direito à caça e aí manejo desses animais. Doideira, né? Compramos nossos lanchinhos. Nossa, eu acho que deu muito barato para os padrões noruegueses. A gente comprou 2 sanduíches e 2 chocolatinhos tradicionais, que são esses aqui, ó. Esse aqui é o chocolate mais famoso deles. Eles dizem que é tipo um Kit Kat, só que de boa qualidade, segundo eles, né? Compramos 2, um outro também deles, e deu R$87, tudo. Agora a gente está se acostumando com o preço. É por isso que eu falei. Não parece tão caro. Ressalto para os padrões noruegueses, tá? Agora, deixa eu falar o horário também.
Agora é exatamente... Nossa, virou agora. Exatamente 11 da noite. Dia. Tá clareando um pouco mais agora, porque eu acho que tá indo embora realmente essa pesadíssima nuvem que tá e tudo. De camisa. Eles amam! De colete refletor! Eles realmente gostam muito. Cara, é o país do colete refletor, eu já falei isso. Olha, até um aberto, ó. Pô, vamos usar. É hoje que tu vai virar bem norueguês e vai botar um colete refletor. Cara, todas as pessoas usam isso, é muito engraçado. Aí eu falei do vídeo da norueguesa que ela fez. Nós somos noruegueses, e o que a gente ama? Coletes refletores. Mas aí, ó, todas as coisinhas do carro pronto para começar a nossa aventura. Que horas é agora? Agora são 11h30. 11h30, hora de sair para curtir o dia. Já é bem normal, né? Geralmente 11h30 o cara sai pra balada. Nós tá saindo para curtir o dia. Uhum. Olha, Uau! queria dizer que pagar R$20 nessa garrafinha da água é ter muito medo de ficar sem água. Pra quem não sabe, a água na Noruega engarrafada é muito cara. R$20. R$20. O Red Bull também. Red Bull pequenininho, R$20. E o café também o mesmo preço. Tudo caríssimo. O café sai barato perto do resto, né? Mas a minha água não tá completamente cheia. Eu acho até que eu vou pedir pra moça pra encher, porque eu tenho medo da gente não ter onde comprar e ficar sem água. A gente tá agora saindo de Tromsø, exatamente 10 para meia-noite, e o tempo tá assim, ó, dando mini sinais de que talvez ele realmente abra. Então, o que a gente vai fazer? A gente tá indo pra Somarøy, que é uma ilha aqui do lado, que dizem que é lindíssima, praias lindíssimas e tal. Então, a gente vai pra lá, a gente vai diretão, 1h30 até lá, né? 1h10. A gente vai diretão, porque a gente quer ver se o tempo abre quando a gente chegar lá, pelo menos, né? Aí na volta a gente vem parando com vocês e conhecendo um pouco o caminho. Olha, tá tudo nublado, não dá pra ver, mas aqui tem montanhas gigantescas. Elas estão começando a querer aparecer. Ó, uma nevezinha ali, uma montanhazinha, mas é muito pouquinho. Mas agora tá abrindo, tipo, já tá dando pra começar a ver alguma coisa, né? Já estamos aqui com o nosso cafezinho em mãos. Meu motorista pediu um Red Bull também, que vai virar à noite. Não sabe, né? Não sei como é que é, né? Virar à noite, assim, dirigindo não é fácil, né, amor? Então vamos... Estamos preparados para o que der e vier. É isso aí. Hoje, a gente está vivendo um momento especial aqui em Tromsø. O dia em que o sol parou de se pôr. Esse é o primeiro dia do ano em que o sol não vai desaparecer atrás do horizonte. Isso acontece porque a gente está acima do Círculo Polar Ártico. Durante o verão, a inclinação da Terra faz com que essa região permaneça voltada para o Sol mesmo durante a noite. O resultado é um fenômeno raro para a maior parte do planeta. Durante semanas, o Sol continua visível 24 horas por dia. Agora, oficialmente, 00:01. Uhul! Sol da meia-noite! Ai, não tem sol, vou chorar! Gente, é muito triste, porque assim, ó, o tempo tá feio. Mas a real é que é sol, entendeu? Então, se não tivesse nublado, a gente estaria vendo um céu azul, com sol. Mas não, a vida precisa ser assim. O tempo não pode colaborar com este canal. Mas vai colaborar, ele Mas vai. o sol da meia-noite, fica assim... O nublado da meia-noite, né? Não, mas olha aqui, vocês olham, gente, vocês estão nos enxergando bem, né? Sol, claridade ali. Dá pra ver. Luz artificial. Dá pra ver que tá claro, entendeu? Gente, uma rena! 2 renas! 3 renas! Renas! Olha aqui! 4 renas! Gente, ela tá vindo na minha direção! Deixa eu filmar aqui pra vocês com zoom ela. Ai, meu Deus, que neném! Vem cá! Que neném! Olha ali, 2 nenéns! Oi, tem outras aqui do lado. Que linda! Gente, renas no meio do caminho! Será que elas conversam com a gente? Não, diz que não é muito bom chegar perto delas, porque elas podem se assustar também. Enfim, são animais que têm chifres. E tanto a gente pode machucar elas. Quer dizer, elas podem nos machucar como a gente pode machucar elas. Então a gente vai ficar vendo elas aqui do carro. Mas enfim, elas têm dono e também Não é bem dono, né? Eles são... Como é que... Não, elas têm dono. É o povo indígena Sami, né? Que é Eles são responsáveis. Da Noruega. E aí então elas estão acostumadas com humanos.
E também tem esse negócio de que, assim, ó, elas... Ai, meu Deus, olha isso, gente, um neném. Uma rena. Ai, onde é que tá o Papai Noel? Tá na frente pra ver se eu consigo chegar bem pertinho dela. E elas são assim, ó, que eles comem carne de rena. E aí, só que, qual é o negócio? A rena, ela só pode ser cuidada, eles dizem que é cultural, e só pode ser abatida e tal, pelos povos originários aqui, porque é cultural deles, então é bem controlado. Eles comem muito salame de rena. Não sei, a gente não comeu, não vai comer não. Olha, eu geralmente sou uma pessoa que gosta de pensar positivo, mas o tempo, nesse momento, ele tá se esforçando pra parecer negativo, Mas porque não dá pra chegar nada, não dá pra chegar nem um palmo à frente. Como é que a gente diz? Não sei se isso é coisa do sul, né? Mas lá no Rio Grande, não, é neblina baixa, sol que racha. Então isso aí é um ditado que tem em Porto Alegre. Quando o dia amanhece pura neblina, pode ter certeza que meio-dia vai estar um sol torando, assim, no inverno. Então a gente tá com essa esperança, porque assim, ó, se vocês forem ver, a situação não tá muito positiva não pra gente, não dá pra enxergar nada. A gente tá em meio às montanhas aqui, na verdade. Mas tipo, agora a gente tá no auge do tempo ruim. Auge, não poderia estar pior. Não, mentira, sempre pode piorar, não vou falar isso. Nada está tão ruim que não possa piorar. Lembrar sempre desse ditado. É bom falar que agora exatamente é o momento que o sol tá mais baixo, né? Que ele não tá, enfim, não tá se pondo, mas... Esse fenômeno que se chama noite dia polar é quando o sol não se põe, não nasce mais, né? Fica só no céu. E aí, o que acontece? O sol vem, ele vem bem pertinho do horizonte, o horizonte daqui ele faz... Epa! E sobe de novo. Então, nesse momento, ele tá assim, ó, passando pertinho, mas ele não se põe. Ele está no céu. Ele só... no horizonte. Ele chega pertinho do horizonte e sobe de novo. Opa! Olé! Então é isso que tá acontecendo. E nesse momento, agora que é meia-noite, ele tá pertinho. Então a luz tá um pouquinho mais baixa, mas mesmo assim, ontem era 00:30, vou botar uma foto pra vocês aqui, e o céu tava lindo, tava tipo azul de pôr do sol, rosa. E aí, claro, fica assim esse entardecer e depois ele nasce de novo. Então ele não chega a anoitecer. Mas o tempo tá realmente terrível. Terrível. E eu tô começando a não acreditar mais que vai abrir, o que é muito triste. Já vai desistir. Agora é 1h23 da manhã. Estamos chegando aqui em Somarói. Abriu! Olha só, tem uma ponte que leva lá pra Somarói. E aí tem que esperar abrir o sinal, ó. O sol tá agora aparecendo um pouco mais lá no fundo, ó. Menos tímido do que ele tava. Abriu um pouquinho, né? Tá melhorando o tempo. Olha só que legal. E é muito doido, porque a ponte é bem grande. E é só pra um carro. Que loucura, né? Cara, que doideira. Achei bem doido. Alta ela, né? Acho que é pra passar navio, com certeza. Mas estamos chegando aqui e tá bem mais bonito o tempo agora, assim. Não, tá, acho que agora tá razoável. Bonito não tá, ainda tá longe do que a gente espera. Mas vai melhorar. 1h24 e também a gente vai chegar por ali. Eu acho que aqui é caso dê algum problema de alguém realmente desrespeitar o sinal. É verdade, né? Aí tem uma saída por aí, ó. Tem um jeito de se resolver. E aí aqui é a ilha de Somarói, que a gente tá entrando. As prainhas muito bonitinhas. Nossa, tá muito bonito. A água cristaliníssima. Não sei se dá pra ver, mas a água é muito clara. A cerca de 1 hora de Tromsø fica Somarói, uma pequena ilha que ganhou manchetes no mundo inteiro em 2019. O motivo foi uma proposta inusitada: tornar-se a primeira comunidade livre de tempo do planeta. Tudo isso porque durante o verão os moradores convivem com luz natural 24 horas por dia. A ideia deles era abolir o tempo, fazer com que ele não existisse mais. Essa notícia foi reproduzida por jornais de diversos países e transformou Somarói em um fenômeno global da internet. Só que logo depois o órgão de turismo da Noruega veio a público pedindo desculpas pela confusão e dizendo que tudo aquilo fazia parte de uma campanha de marketing, criada para promover a ilha e chamar a atenção para a experiência única de viver sob o sol da meia-noite. Chegamos aqui em Somarói. Nossa, é um lugar muito bonito, já deu pra ver. Lindíssimo, né? Praias lindíssimas. Agora, 2h20. 2h20 da manhã. Tá 2h20 da manhã. E o que a gente vai fazer? Ainda não anoiteceu, né? Então a gente vai aproveitar que ainda tá dia
E a gente vai fazer uma trilha, porque esse é o nosso propósito, né? Aproveitar o dia, mesmo que seja 2 da manhã. Quem nunca saiu pra uma trilha às 2h20 da manhã? Pois é, né? Não. Olha, será que tem bichos aqui? Ou será que são bichos humanos? Ah, deve ser uma reninha. E aproveitar que a gente tá na Noruega, né? E tecnicamente é seguro, então a gente pode fazer uma trilha às 2 da manhã sozinhos. Olha só, o Will me falou que era só uma caminhadinha, eu já tô vendo que o negócio é um pouco maior do que eu esperava. Talvez seja. Tu me disse, não, é só uma caminhadinha, a gente já chega ali em cima. Até onde eu vejo, tem trilha. E agora, como é que faz? Tu me paga. Tu me paga, William. Mas não tinha mais nada pra inventar pra fazer, não. Segura bem. Me convidar pra fazer um piquenique, tomar uma garrafa de vinho. Não, não pode estar dirigindo, né? Isso nada. Agora, me trazer pra essas ideias aqui, Segura bem na corda aí. às 2 da manhã, tu me traz, né? Só que tem alguma coisa melhor pra fazer às 2 da manhã? Verdade. Mas tá muito bonito. O tempo ainda segue esse desgraçado, segue fechado, mas tá realmente lindo. Subiu. Subiu muito já. Nós Eu não tô chegamos. pensando que não tem chegada. Tu vai até onde tu quer e tu volta. Bom, mas a gente... Fiquei satisfeita aqui. Tá lindo já, não precisa mais. Aí a gente volta. Mas a gente se concordou em ver o outro lado. A gente concordou nisso? Eu não sabia. Pra mim, a gente tava subindo pra ver isso aqui. Bora. Eu nem sabia que tinha outro lado. Bora. Não. Pra mim, já tô... É que sabe o que eu tô pensando? Pior vai ser descer. Esse negócio íngreme. Agora que a gente subiu até agora, até aqui, abraço diabo. Deixa eu ter que continuar? Vamos lá. Falta um pouquinho. Não, meu amor, não falta. Se fosse... A gente vai até aqui, então. Porque pra lá, naquela outra pedra, Então a gente vai ver. segue. A gente vai ver. É, ó, já foi mudando as ideias. A gente chegou. Não. Estamos vendo do outro lado. Chegou na metade aqui. Não, amor. Tô suando agora. Não, mas assim, ó, meu amor, falando sério. Olha aquilo ali. Não existe a mínima chance de eu subir aquilo ali, ó. Zero. Zero chance. Então já subiu. Mas é que tá muito Isso aí íngreme. deve ser tipo 1/3 só. Tá não. Ali. Depois ali a gente vai ver o Mundo Encantado. Tipo, tô de boas. Mas aqui é que o Will tá teimando que o sol tá pra lá. Mas se vocês verem lá, tem uma coisa bem laranja, eu tenho certeza que o sol tá pra cá. Não, ali é o norte. Mas- Leste, atrás desse morro. Amor, aqui na Noruega, as coisas são diferentes. Por exemplo, o sol... E quem disse que o sol tá ali? Porque, tipo assim, Eu ó... disse. Tá, agora a gente vai conversar melhor. Olha só. A gente tá O fazendo sol nasce no leste e se põe no oeste, não é? Isso. E se aqui ele nasce e sobe na mesma hora? Não, ele vai estar no leste. Quem disse? Ele pode estar no oeste. Ele pode estar em qualquer lugar. Porque ele faz assim, ó, vup, ou seja, ele nasce e sobe no mesmo lugar. Não, acho que eles... Ó, a cara dele de agora tu... a Nazaré pensando, ele ficou confuso, ele não sabe mais onde o sol nasce e não põe. tenho essa experiência, mas assim, pelas luzes que a gente vê lá, tudo leva a crer que ele tá pra lá. Tá, mas ele não quer dizer que ele tá no leste. Eu vou até ver Muita onde ele vai enrolação. estar, peraí. Conta pra eles, William. Foi até lá em cima. Ai. E aí... E aí, Conta, tu foi até lá em cima. voltei suando. Aham. Daí eu cheguei lá naquele fim lá. Só que depois do fim, tem mais um fim. Daí tinha uma estação meteorológica, enfim, casinhas e tal. E tu subiu E até aí- lá pra ver o sol que tava do lado de O lá. Mas o sol- que eu te falei? Que o sol O sol acho que realmente O sol tá pra lá tava... Não, meu amor, o sol tá aqui. mesmo. Isso. O sol tá aqui. Tá meio laranjinha ali. Nossa, tô completamente suado. É, eu fiquei aqui, não foi? Ele tá suando, ele tá pingando. Uhum. Aí eu não fui, fiquei aqui, procurei e aí descobri que aqui o sol nasce e se põe no Nordeste. Que é aqui. Claro. Tadã! Então quer dizer que tá atrás daquela ilha. É, ele sol. tá ali onde tá bem laranja, assim. Atrás da ilha, das nuvens, da nuvem também, neblina, né? das 20 camadas de nuvens tá ali. Tá o sol. Mas é isso, o Will me zoou que o sol não ia nascer em outro lugar. Aqui, eu te falei que tudo céu. na Noruega é diferente, aqui o sol nasce no Nordeste. Aí eu botei hoje especificamente, porque eu acho que com essa Deve rotação... mudar o eixo, É mudar muito todos os dias. Aí diz que hoje ele nasce no Nordeste
anda pelo sul e se põe no noroeste. Pra mim isso não fez muito sentido. É, mas eu acho que faz sentido, sim. Doideira, né? Faz? Ou anda pelo norte, É que eu acho que ele faz, tipo, se ele nasce aqui, ele faz um negócio assim. isso, é. É tipo na Islândia que a gente tava lá no inverno, aí o sol nascia aqui, tipo aqui é o horizonte, ele fazia assim, ó, puf, e se punha aqui. Se punha? Se botava. Agora, 3 da manhã, e seguimos, ó. A gente subiu até o topo. Olha que coisa mais linda este lugar. 3h20 da manhã. Estão vendo? Ele tá vindo. Ele está ali. Nem acredito. A gente Dá pra tava ver ele descendo bem. aqui. Ia começar a descer, depois... Opa, tem um brilho ali, hein? Tem um sol já mais alto também. É engraçado que parece que ele tá nascendo, mas ele não tá nascendo. Ele não foi dormir, não tem como ele tá acordando. Mas, dá pra ver. Bate aí. Ontem a gente já tinha visto, a gente tava, tipo, saindo do bar 1 da manhã e tinha sol. Mas olha só, agora ele realmente deu as caras. E bem longe de lá, né, meu amor? Tá bem no Nordeste. Sim, você estava certo. Ele veio comprovar a minha razão. Eu tô feliz. Pior é que agora é 3h30, quase. 3h30. 3h22. E aí a gente tem que ir voltando, porque a gente tem que ir pro hotel para pegar o café da manhã e se arrumar, porque a gente tem voo. Mas a gente agora que o tempo tá abrindo, a gente vai voltando e vai mostrar para vocês o caminho, porque ó. Que é lindo, não é só um agora chuchuzinho com o de tempo tão melhor lindo. vai estar melhor. Bom, bora pro carro. Bora. Ai, chegamos! Nossa, não vejo a hora de entrar no carro, porque tá um frio aqui fora. Sobrevivemos. Não sinto mais meus dedinhos. Sobrevivemos! Nossa, agora a gente tem que voltar. Como a gente falou, a gente tem um voo. A gente vai passar o dia virado. Cada coisa que a gente faz pra gravar, né? Valorizem, gente. A gente vai passar o dia virado. A gente não dormiu hoje, a gente veio gravar a noite toda, vai chegar no hotel, tomar café da manhã, ir pro aeroporto para pegar um voo para gravar mais vídeos pra vocês. Então, se vocês me verem com olheira no próximo vídeo, já sabem que é porque eu virei essa noite de hoje. Vou botar pra lá, Aliás, falando em voos que, assim como toda essa viagem foram reservados, organizados pela Go North, que é a empresa que nos trouxe para cá, a agência, a única empresa de turismo brasileira que traz para a Noruega, que é registrada tanto no Brasil quanto na Noruega legalmente, então uma empresa que atua legalmente aqui, que traz grupos não só para a Noruega, mas também para os países escandinavos, faz tours em grupo, até 14 pessoas, faz tours particular, faz passeios específicos, tu quer fazer só a rota dos fiordes, que foi o que a gente fez no último episódio, eles têm, tu quer fazer só caçada da aurora boreal, eles também têm, além de que são os queridos maravilhosos, muitíssimo competentes, então a gente vai deixar para vocês aqui o contato deles aqui embaixo, tá? Um link para vocês acompanharem, para vocês entrarem em contato, porque se vocês vierem para a Noruega, falem com ele, façam um passeio com eles, vocês vão adorar eles, a gente conheceu eles pessoalmente e são pessoas maravilhosas. São incríveis. Dito isto, agora é 3h52, aqui ó, 3h52. Vamos lá que temos uma linda estrada pela frente. Vamos. E um voo. E um voo, E o café mais da um manhã. dia todo. E o café da manhã! Que essa noite eu perdi, tá? Porque eu não consegui acordar, porque eu tô completamente doida desse fuso horário. Aí o Will fez um sanduíche e me levou. E aí ele disse na recepção que a esposa dele tava tendo sleeping problems. Tipo, problemas de dormir, problemas de sono. Por causa dessa loucura de sol o tempo todo. Olha que coisa linda essa prainha. Muito, né? A água é super cristalina. Aham. Mas é muito claro. E as casinhas todas, ó, a gente foi passando por um monte de casinhas aqui, ó. É muito bonitinho, né? E é muito bonitinho A aqui, gente não né? pode fazer muito barulho. É 4 da manhã agora. Não pode falar muito Não alto, as parece, pessoas estão dormindo. Mas aí, aqui é muito legal, porque tem a água bem cristalina e lá no fundo não dá pra ver. Gente, eu não acredito que vocês não viram as montanhas nesse lugar. Olha. A gente gravou esse episódio inteiro e não deu pra mostrar as montanhas. Que depressão. É, mas elas estão lá, elas estão lá. É, vocês conseguiram ver no início do vídeo, né? Quando a gente tava chegando aqui em Tromsø. Triste. A gente tenta proporcionar coisas pra vocês e o tempo estraga tudo. Tem quantas reclamações? Dá pra fazer uma contagem de reclamações do tempo aqui. Dá mesmo. Não, mas é muito bonito. Mesmo com o tempo feio, segue bonito.
Mais um. Ninguém consegue estragar. Mais um. Pronto. Chegamos mais uma... Olha essa prainha aqui. Pensando na pessoa que mora aqui. Olha isso. Se bem que isso aqui eu acho que é tipo casa de barco, né? Eu acho que, sei lá, ela deve morar ali, talvez. Ou se pode morar aqui mesmo. Sei lá, parece ser só uma casa de campo, de praia, casa de praia. Que a pessoa vem aqui, passa o final de semanazinho. E é muito doido, né? Que isso aqui é tudo mar, fiord, né? Água salgada. Olha só, agora tá saindo as nuvens, dá pra ver as montanhas. Isso é realmente muito bonito. Quantas vezes eu falei muito bonito, né? Tem que botar uma contagem de muito bonitos. do último montanhas... episódio, no último episódio já foi assim, a Rota dos Fiordes foi E as puro montanhas lá bonito. estão As aparecendo, montanhas você lá, viu, né? Uau. Agora elas estão começando, elas são muito imponentes, muito imponentes. Então vamos tomar um banho e... Bah, com certeza. Olha isso, tá muito lindo, olha lá atrás. Parece um quadro pela janela. Várias cachoeiras, né? Lindo. É umas cachoeiras que caem assim lá de cima do degelo. Agora é 4h27. E seguimos aqui viagem. Em direção, a gente botou num mirador pra dar uma olhadinha ali. Os Mas tá muito bonito, porque tá abrindo, ó. Aí agora dá pra ver as montanhas. Sabe que a gente tava falando que é muito doido esse negócio, tipo, do sol não se pôr. Porque... Primeiro a questão de que tu não te liga dos horários, assim. Então, às vezes, tu olha assim, vamos jantar. Aí tu olha 11 da noite e tu, nossa, por isso que eu tava com tanta fome. A gente anda bem num fuso bem doido, assim, um ritmo bem doido. O círculo circadiano, qual é que é o nome? Circadiano. Fica bem perdido. Eu tava com sono na vinda e agora na volta eu tô Acordado. um pouco mais acordado, assim. Eu acho que o corpo tá entendendo. Tipo, era 4 da manhã. Agora que a gente entrou no carro, começou a me dar um sono, assim. Mas era 4 da manhã e eu tava, tipo, super desperta. Porque, óbvio, o teu corpo fica recebendo o sol o dia todo. Então, ele não produz melatonina do mesmo jeito. E, claro, isso pode ser estressante, porque mexe com todo o corpo, né? Aumenta o cortisol e tal. E se tu vai morar nesses lugares, se tu vai ficar mais tempo, tu precisa fazer uma higiene do sono, fechar as cortinas cedo, pra tu entrar nesse ritmo, todos os lugares né? tem blackout, né? Porque não tem como, cara. Não dá. Mas e eu acho que o que mais incomoda, assim, incomoda entre aspas, mais difícil é essa questão de tu se adaptar antes, sabe? Porque eu acho que a nossa cabeça no inconsciente fica esperando começar a anoitecer pra, sei lá, ir jantar, e se arrumar, e tipo, sabe, se recolher ou alguma coisa. Só que quando esse momento não chega, é muito doido, sabe? Tu deita, sei lá, tu vai deitar pra dormir, é meia-noite, tem sol. Uau. Eu não vou falar que é muito bonito. Não vou falar. Chega! A gente parou aqui, agora é... Ai, meu celular tá meio doido. 4h40 da manhã. Agora em alguns lugares o sol já tá de pé, né? Já é normal daí ser dia. Mas não tão nessa altura. Que não dá pra ver onde ele tá, né? Mas olha isso, é muito clara a água. Olha que lugar maravilhoso. Nossa, olha a cor da água. É muito transparente, olha só. Parece que as algas estão flutuando. Doideira, né? Muito clarinho mesmo. Muito. E é água do mar, né? É mar, Os fiordes, né? Que lindo. Nossa, tá com esses negócios aqui, eu acho que tô com medo de estar em reparação e a gente, cair pra dentro d'água. Será que tem bichinhos aqui? Na vinda a gente viu uma lontra. Olha só, tem um espelho. Uau. Impressionante, né? Que coisa linda. Que espetáculo. Um espetáculo. Calmaria. Uma paz terrível. Terrível. Deve estar gelada essa água aí. Gente, finalmente ele deu as caras. O céu está azul. Não sei se dá pra ver, parece que tá meio escuro aqui. Mas ele tá azul. Nossa, eu nem creio. Finalmente, amém. Demorou, né? Muitas horas da gente gravando sem céu azul, agora ele veio. E olha a paz, sério. Sinceramente, Noruega é um lugar muito massa.
Uau. Uau. Lindíssimo. Chegou nesse lugar, Eresfjord, é um fiord, né? Que ele vai... A gente entrou aqui por um buraco aqui, que é o fiord. Olha que coisa mais linda. Realmente, lindíssimo. Mais um lugar lindíssimo, né? Apenas mais um lugar lindíssimo na Noruega. Nossa, essas estradas são muito cênicas. Impressionante. Que sonho, né? E tu vai vendo assim... Imagina a pessoa que mora aqui. Então... Que loucura, cara. Uau. Nós regulamos boa parte da nossa vida pela luz. É ela que ajuda o organismo a entender quando a gente deve ficar desperto e quando a gente deve dormir, através da produção de hormônios como a melatonina. Mas durante o verão ártico, essa referência desaparece. Meia-noite pode parecer 6 da tarde. 1 da manhã pode ter a mesma luz de um fim de tarde no Brasil. Por isso, muitas casas da região utilizam cortinas blackout capazes de bloquear completamente a luz do lado de fora. Mas mesmo assim, muita gente relata uma sensação curiosa. Parece que o dia nunca termina. Você continua caminhando, conversando ou explorando a cidade. E quando percebe, já passou da meia-noite sem que o corpo tenha recebido qualquer sinal de que era hora de descansar. Talvez o efeito mais estranho do sol da meia-noite não esteja no céu, mas dentro da nossa cabeça. Agora me deu um monte de sono. Agora é 5h24, mas realmente eu acho que a gente chegou no visual mais bonito do dia. Surreal. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Fecha a porta. Fecha, que tá frio. Olha só que coisa mais linda isso aqui. Esse é o fiord. Olha essas casinhas, né? Que isso. Tem gente que mora aqui mesmo. Olha esse lugar. Inacreditável que eu... E assim, é escondido, né? Porque como é um fiord, isso aqui é tudo dentro dessas montanhas aqui. Que coisa mais linda. É isso. Vou voltar agora porque a gente tem que voltar para Tromsø. É isso, galera, chegamos, só que acabou a bateria. Acabou a bateria. Bom, vamos lá, vamos tomar nosso café. É hora do café da manhã. São 7 horas agora. E é hora de tomar café. É isso, pessoal. Nossa, Curti. me pergunto se foi uma boa ideia fazer isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio, porque o dia de hoje vai ser bem difícil. Mas espero que vocês tenham gostado. Nos contem o que acharam de um dia interminável. Um dia interminável. Vamos viver outro dia Deixa agora. um comentário aqui. E não esqueça de Seguir. curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. É isso. Um beijo e até a Até a próxima. próxima.